Donald Trump enviou uma carta secreta para Alexandre de Moraes no início desse mês, em que ele deu uma bronca no ministro do STF. É inacreditável, gente, é bomba atrás de bomba. Quando a gente acha que depois da tempestade vem a calmaria, não. Vem mais notícia explosiva, mas pelo menos essa é muito boa. Olha só. O maior jornal do mundo, The New York Times, revelou um segredo vergonhoso de Alexandre de Moraes, daqueles que eu aposto que o ministro não queria que ninguém soubesse. Que ele foi repreendido, ele tomou uma bronca, uma verdadeira mijada do próprio Trump em segredo, no início desse mês. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, que bronca secreta foi essa que Trump deu em Moraes? Segundo, como que o Trump ameaçou de novo o Moraes e o STF ontem por meio da rede social X? E para fechar, eu vou te explicar como fazer sentido de tudo isso. Por que veio esse novo recado e como que a gente deve entender essa sucessão de avisos. Então esse é o nosso encontro com justiça, ele está flamejante de tão quente. Assiste comigo para começar a esse resumo dessa história que foi feito pelo portal Metrópolis. Olha aí. Uma reportagem do jornal The New York Times, publicada nesta quinta, revelou que o Departamento de Justiça do governo americano enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes repreendendo o magistrado por uma ação tomada contra uma rede social americana. De acordo com a carta divulgada em matéria do jornalista Jack Nickas, o Departamento de Justiça enviou a correspondência para Moraes neste mês, repreendendo-o por ordenar que a Rumble, uma rede social americana popular entre os conservadores, bloqueasse as contas de um usuário específico. O The New York Times relata que teve acesso a uma cópia do documento que não havia sido divulgada anteriormente. O Departamento de Justiça informou ao juiz Moraes que ele poderia aplicar as leis no Brasil, mas que não poderia ordenar que empresas tomassem medidas específicas nos Estados Unidos. Procurada pelo jornal americano, a assessoria do magistrado disse que não comentaria o assunto. Rumores sobre possíveis sanções ao ministro do STF ganharam forças nos últimos dias, desde que o próprio secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou no Congresso dos Estados Unidos que punições contra o membro do STF eram muito prováveis. Esta semana, o governo dos Estados Unidos divulgou uma nova política de sanções, que teria como alvo oficiais governamentais que censuraram cidadãos americanos. Ao Metrópolis, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que no momento não tem informações a compartilhar sobre quais indivíduos serão alvo das sanções. Para mais informações... Gente, é isso aí, ó. É claro que o Moraes ele não vai comentar essa notícia, não vai comentar essa carta que ele recebeu. Afinal de contas, quem tem toga tem medo, né, ministro? Gente, eu preciso abrir com vocês essa matéria do New York Times, porque ela é imperdível. Dá uma olhadinha aí, ó. Uma nova política do governo dos Estados Unidos que restringe vistos para autoridades estrangeiras, considerada uma restrição à expressão online, parece ter sido elaborada especificamente para o juiz Alexandre de Moraes. Gente, de novo, é o New York Times. Eu quero ver quem vai dizer agora que o New York Times está fazendo tic-tac ou está fazendo fake news. E o que essa matéria revelou? Ela revelou que o governo americano mandou uma carta repreendendo o Moraes e dando uma verdadeira bronca no ministro por conta das suas ordens de censura ilegais que ele tentou impor lá nos Estados Unidos, como o bloqueio dos perfis do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, do Rodrigo Constantino e a desmonetização dos canais deles. E o que o Moraes fez então? Ele ficou, gente, pianinho, caladinho. E a gente descobre mais, que isso tudo foi antes do anúncio das sanções. Agora as coisas estão se encaixando, elas estão fazendo muito mais sentido. O governo Trump ele chegou até a avisar Moraes para parar com as ilegalidades, mas o ministro não parou, ele continuou. E foi por isso que o Marco Rubio veio a público na semana passada, em pleno Congresso americano, e deu outro recado, dizendo que existem grandes chances de punições. Estamos avaliando, mas Moraes e o STF não só persistiram nos abusos, como dobraram a aposta, mandando abrir um inquérito criminal contra Eduardo Bolsonaro. Aí depois disso, veio o Marco Rubio de novo e anunciou nessa semana a nova política de Estado americana para barrar censuradores que quiserem entrar nos Estados Unidos. E mais um recado para Alexandre de Moraes. E lembrem que essa nova política ela foi divulgada pela Embaixada Americana no Brasil. E agora veio a cereja do bolo. Caiu mais essa bomba na nossa cabeça, ou melhor, numa cabeça aí lisinha e brilhante do Supremo Tribunal Federal. Porque o Trump ele deu essa bronca no Moraes lá atrás, no começo do mês. Então você está entendendo que houve um encadeamento de avisos e reações? Você conseguiu captar isso? Isso me leva direto para o meu segundo ponto.
Como parece que o Moraes e o STF não entenderam o recado, eles fecharam seus ouvidos para os avisos, o Trump aí fez uma nova ameaça ontem, em alto e bom som. E mais, em um português claríssimo, claríssimo. Dá uma olhadinha aqui comigo nesta publicação de um órgão do Departamento de Estado americano que repostou Marco Rubio, que é o secretário de Estado, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. E preste atenção, esse órgão americano do Departamento de Estado, um órgão americano, postou isso em português. Leia aí comigo, ó. Que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Gente, vocês estão percebendo a contundência disso aqui? Nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Gente, é um órgão do Estado americano, num site oficial deles, no perfil oficial, postando isso em português. Por que será, hein? Para bom entendedor, meia palavra basta. Será que o governo americano escreveu essa mensagem em português porque eles queriam avisar algum juiz lá de Portugal, que alguém de Portugal lesse? Será que tem algum ministro do Supremo português instalando um regime de censura por lá? Olha, eu não tô sabendo, vocês estão? Pra quem que é isso aqui, hein? Conta aí pra mim nos comentários, pra quem que você acha que é isso aqui? Que difícil de adivinhar, né? E olha mais, pra fechar, como entender esse novo aviso feito pelos americanos? Se você observar, essa mensagem de ontem, ela veio logo depois de sair a notícia de que o STF marcou para quarta-feira que vem o julgamento da regulamentação das redes sociais. E tudo indica que não vai passar da semana que vem sem que a censura se instale de vez no Brasil. Então, aproveite enquanto pode as redes sociais e a internet livre. Na minha interpretação, isso aqui, gente, parece um derradeiro aviso do governo americano para que o STF não se coloque como inimigo da liberdade de expressão dos americanos ao regulamentar as redes sociais e ao responsabilizar as Big Techs na semana que vem. Afinal, essas empresas aí são todas americanas. E mais, gente, como fazer sentido de tudo isso que a gente falou? A própria matéria do New York Times expondo esse segredo vergonhoso aí do Moraes, de que ele tomou bronca do Trump, ela também parece um recado, e um recado claro. Sabe o que isso está parecendo? Que o governo Trump está se posicionando e colocando todas as peças do tabuleiro do xadrez para deixar tudo muito claro publicamente que por falta de aviso não foi. O Trump ele quer deixar claro que os Estados Unidos tentaram de tudo, que foram diplomáticos, que avisaram, mandaram cartas, mandaram alertas, tweets em português, mas não adiantou nada. E Moraes e o STF continuaram a cometer seus abusos. E por que o governo americano está fazendo isso, Deltan? É para que depois, quando eles tacarem as punições da Lei Magnitsky na cabeça dos violadores de direitos humanos do STF, ninguém venha querer dizer que não foram avisados, ou que as medidas foram muito drásticas. Foram avisados sim, mas preferiram pagar para ver. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessas bombas de hoje? Me conta aí nos comentários, quero ouvir sua opinião. Curte o conteúdo para a voz da nossa indignação chegar mais longe. Se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada que acontece por aqui. E eu deixo para você um grande abraço e até o próximo vídeo.